a partir do capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 1. Quando a igreja encontrar, os amados digam amém. 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 Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em muita certeza. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acácia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória ao nosso Deus. Amém. Quando Paulo ele escreve a esse povo, a esses nossos irmãos de Tessalônia, algumas versões pode dizer Tessalônica ou Tessalonique, de Tessalônia, eles estavam vivendo um momento muito difícil. Arqueólogos estiveram escavando a antiga cidade de Tessalônica, e nessas escavações que esses arqueólogos eles fizeram, eles depararam com um cemitério. E num desses cemitérios, uma lápide, aonde estava escrito o seguinte, a seguinte frase: sem esperança. Essa era a maneira que o povo de Tessalônica vivia, sem esperança. Foi nesse contexto que viveu Paulo, que ele escreveu essa carta para este povo recém-convertido e que abraçou a causa de Deus tão vigorosamente, mas o povo vivia sem esperança. Para que os irmãos possam ter uma ideia, esta cidade, ela havia sido muitas vezes tomada. Foi dominada pelos romanos, teve outros povos que dominaram, que subjugaram a cidade, e por fim, no ano de 1942, a partir de 1942, Hitler também esteve dominando este povo. E não há necessidade de falar quais foram as tribulações que eles passaram, as tribulações físicas que eles passaram, porque é notório de todo mundo sabe quais foram as perseguições e quais foram o sofrimento. Logo depois que Paulo ele tinha sido liberado por aquele carcereiro, ou seja, daquela prisão que houve o terremoto, que as portas se abriram, mas que nenhum dos presos fugiram, e que aquele carcereiro
sabendo que a pena dele seria a morte, então ele decidiu se matar. Porém, eles impediram que isso acontecesse, dizendo para ele que ninguém havia fugido. Logo depois disso, daquela família ter se convertido, eles foram para Tessalônica. E quando chegaram em Tessalônica, então este povo, um povo recebeu a palavra de Deus. Estes irmãos que aqui estão mencionados, que eles se tornaram testemunho para todos. Que já não havia necessidade mais de dizer, olha, um povo se converteu na cidade de Tessalônica e este povo é fiel a Deus, este povo, eles amam a Deus de coração e eles têm bom testemunho. Aqui diz a palavra do Senhor, que já não era mais necessário falar isso, porque todos já ouviram falar e já viram a maneira que eles andavam e que eles viviam e que o testemunho deles falava por si mesmo. Não era necessário mais dizer, olha, ali vive um homem santo, esta mulher é santa, ou essa igreja faz as coisas conforme a palavra de Deus, porque estava notório. Era a maneira deles de viver, a maneira que eles tinham recebido a palavra de Deus havia feito isso. Mas aqui a palavra de Deus diz que este povo era idólatra. O que eu quero dizer são duas coisas de princípio. Uma, que eles estavam num período de grande tribulação. Eles tinham muita perseguição. Paulo chegou e não foi por suas palavras que Paulo pôde convencer esse povo. Foi a presença do Espírito Santo agindo em cada coração que convenceu aquele povo, mas também a maneira com que Paulo andou no meio deles. Porque Paulo aí ele diz a maneira que ele vivia. Ele era um construtor de tendas também. Era um servo do Senhor, era um apóstolo e era um construtor de tendas. E ele dizia que a maneira que ele tinha andado no meio daquele povo tinha contribuído para que eles pudessem dar crédito à palavra dele. O coração foi aberto pelo Espírito Santo. Ele lançou a palavra de Deus, não a palavra dele. Tanto é que ele diz que não foi por palavras próprias, não pelo conhecimento dele, mas pela palavra de Deus. Lançou a palavra de Deus e viveu conforme o que ele falava. Quantas vezes nós vemos exemplos, eu me lembro, desde que era criança, sempre as pessoas diziam, os pais eles querem que os filhos tenham uma boa educação, e sempre tinha aquela frase famosa, menino, menina, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ou seja, o pai e a mãe fumavam, sabia que aquilo era mal, desejava o bem para o seu filho, para a sua filha, não queria que eles fizessem a mesma coisa, e repreendia. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Bom, a criança obedecia até certo ponto. Mas quando tinha sua liberdade, quando se sentia seguro o suficiente, ela fazia exatamente aquilo. A menos que a experiência tenha sido tão traumática que essa criança ela pode dizer para si mesma, eu não quero o que o meu pai e a minha mãe faziam para mim. A maneira que eles viviam eu não quero para mim. Este foi um exemplo do que aconteceu comigo. Meu pai dizia isso. Mas o meu pai morreu vítima do álcool. Ele tomava tanto que quando não tinha nada para tomar pela manhã, ele tomava álcool, ele pegava o álcool normal, misturava, colocava limão. E se não tivesse álcool, ele pegava o próprio perfume. Ele encontrava perfume porque no perfume continha álcool, ele fazia uma mistura com esse perfume e tomava. Bom, ele dizia para que eu não fizesse aquilo. Mas a atitude de não fazer aquilo não é porque ele dizia. Por quê? O que eu estou tratando de dizer para os amados é que as nossas palavras têm que ser coerentes com as nossas atitudes. Nós não podemos querer chegar para alguém, anunciar o evangelho para alguém, olha, porque a palavra de Deus diz assim, nós devemos viver assim, nós devemos fazer assim, querer ensinar os nossos filhos dentro da palavra de Deus, mas vira e mexe nós estamos tomando atitudes e ações que não são de acordo com a palavra de Deus. Meu filho, eu quero que você ande nos caminhos do Senhor. Mas o filho está vendo que em uma situação, em outra situação, eu me desvio dos caminhos do Senhor. Depois eu volto. Depois eu saio de novo. Depois eu volto para o caminho do Senhor. Depois eu torno a sair.
nós pensamos que estamos cumprindo, porque nós estamos falando o que é. Em parte, sim, estamos cumprindo. Mas nós temos que ter consciência disso. O nosso testemunho, ele arrasta as pessoas. A maneira que nós vivemos, que nós procedemos, que nós andamos, o que nós fazemos, este convence as pessoas também. O povo do mundo tem um dito que diz assim: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, esta foi a maneira que Paulo viveu no meio deste povo. E então eu vendo o que aconteceu com meu pai, a maneira agoniante que ele morreu por causa da bebida, por consequência da bebida, todas as consequências que veio sobre a vida dele, eu disse para mim mesmo: isso eu não quero para mim.